Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar do filme Histórias Cruzadas. É um filme que já faz algum tempo que eu já tinha assistido, resolvi assistir de novo para a gente conversar sobre ele, porque a gente não tinha falado ainda aqui no nosso programa. E é um filme extremamente interessante, porque vai falar de classismo, vai falar de preconceito, de racismo. Então, fica aqui que a gente tem muita coisa para contar. Antes da gente começar a falar do filme Histórias Cruzadas, quero agradecer você que está aqui no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites. Agradecer você também que está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Se você está num desses canais que não seja o nosso canal do YouTube, curte, comenta, compartilha nesses canais que você está assistindo a gente ou ouvindo e vem aqui para o YouTube conhecer o nosso canal, fazer o nosso canal crescer um pouquinho mais. Curte a gente, segue o nosso canal, compartilha os nossos vídeos, vem curtir aqui todos os vídeos. A gente tem mais de 260 programas só de Sessão Pipoca Espiritual. E a gente tem outros programas aqui durante toda a semana, de segunda a sexta, a gente tem programação aqui no canal Tatiana Benites no YouTube. Então, convido vocês a fazer parte e peço que vocês entrem no nosso canal, curtam nossos vídeos, mas deixem comentários. Quanto mais comentários vocês colocarem, melhor. Tá ok? Bom, depois que a gente falou do nosso canal, eu quero que a gente entre agora na nossa história, que é o filme Histórias Cruzadas. Para isso, vou chamar o Damião para ele falar para a gente aí a nossa ficha técnica desse filme. Damião. Olha, hoje vamos falar de Histórias Cruzadas, filme que já é o convite. Você ainda não viu? Assista. Data de lançamento: 3 de setembro de 2012 no Brasil. Diretor Tate Taylor, 2 horas e 26 minutos de duração, um drama. Detalhe: o filme ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Octavia Spencer. Viola Davis até concorreu também, foi indicada e não ganhou como atriz principal. É a adaptação do livro A Resposta, é baseado no livro A Resposta, de Catherine Scott, o retrato do racismo e a segregação dos anos 60 no Mississippi. Scatter é uma garota da alta sociedade que retorna determinada a se tornar escritora e começa a entrevistar as mulheres negras da cidade que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Scatter faz parte. Né? A Billy, a empregada da melhor amiga, né, é a primeira a conceder uma entrevista. Apesar de críticas, elas continuam trabalhando juntas e, aos poucos, conseguem novas adesões para também contarem. E aí, lindo demais nessa parte de contarem essas histórias da Tati. O filme vai trazer para a gente muitas reflexões, né? Revoltas, inseguranças. Bom, é um misto de sentimentos aí nesse filme que todo mundo merece assistir, merece ter suas próprias conclusões. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, vou passar aqui a nossa vinhetinha para a gente começar com tudo depois dela. Pessoal, Histórias Cruzadas é um filme que vale a pena cada segundo que a gente assiste do filme. É claro que traz alguns sentimentos um pouco desconfortáveis, pelo menos para mim. Muitos momentos desconfortáveis no filme por causa do preconceito, que para mim foi o que mais doeu nesse filme. Claro que a gente está falando de uma época, né, do racismo ali, uma segregação dos anos 60, onde a gente sabe que ainda existia, mas a gente sabe que ainda existe,
infelizmente, muito racismo. Ainda existe. Estamos em 2026. Então, que a gente consiga refletir um pouquinho mais vendo esse filme, de coisas que já passaram, que já aconteceram. É baseado num filme, num livro que se chama A Resposta. E a resposta no Brasil, né? Porque, se não me engano, chama The Help, o filme, que seria a ajuda, né? O socorro, alguma coisa assim. Então, o filme, ele vai falar de classe, ele vai falar de diferenças de classes, mas mais do que diferenças de classes, ele vai falar sobre negros e brancos, ou, nas palavras atuais, pretos e brancos, pessoas pretas e pessoas brancas. E é um racismo daquela época onde as pessoas pretas não podiam usar o mesmo banheiro das pessoas brancas, nem morando naquela mesma casa. E existe esse contexto no filme, e aí também acho que foi onde me causou um incômodo muito grande. É um filme que ele vai falar de mulheres pretas que cuidam dos filhos das mulheres brancas, ali com o papel de babá, papel de empregada, né? Aquela que faz tudo em casa e ainda tem que cuidar das crianças, enquanto as donas da casa, as mulheres da elite, vão para os seus chás beneficentes, vão para os seus encontros, para sua vida, tem a sua vida social normalizada, mas que quem cria mesmo os filhos são essas mulheres pretas. E a grande sacada, né, do filme é mostrar o carinho que essas mulheres têm, onde elas não podem dar esse mesmo carinho e essa mesma atenção e usar desse tempo que elas teriam disponível para os seus próprios filhos, e elas fazem pelos filhos dos outros esses que as maltratam, né? E que elas precisam desse dinheiro, desse emprego, para conseguir manter os seus filhos mesmo longe delas. Então é um filme que vai doer, gente, dói de assistir, mas a gente precisa entender esse nosso contexto histórico, e a gente precisa sair desse racismo que a gente ainda vive nos dias de hoje. Então, o filme mostra muitas faces do preconceito contra as pessoas pretas, mas principalmente contra as mulheres pretas que trabalham nas casas de mulheres da elite. E o mais interessante é que, de repente, uma mulher branca resolve se interessar por essas histórias porque ela foi criada por uma mulher preta que ela amava como mãe, onde ela reconhecia o carinho, reconhecia o amor, reconhecia o afeto, reconhecia o cuidado e a educação. Porque em determinado momento ela fala, ela me ensinou tudo o que eu sei. Olha como isso é importante. Porque a maternidade, né, não é de quem pariu, mas de quem cuida. E ela utiliza... aí tem uma outra personagem que é da Viola, né, da Viola Davis, e que cuida de uma menininha, e ela o tempo inteiro está ensinando essa menininha a ser boa, a ter uma autoestima boa. E ela fala, repete comigo, né? Você é boa, você é inteligente, você é importante, né? Então,
ela ensina essa menina, essa criança, a ter essa autoestima, a conseguir entender que ela é importante, apesar de, né? Apesar das circunstâncias, apesar dos pais não estarem presentes, apesar da mãe não ligar. Então, ela vai fazer o possível para que esta menina tenha uma vida positiva, uma visão diferente da que muitas crianças pretas não conseguem ter, porque não tem essa devida atenção muitas vezes, e esse tempo, né, despendido pelos pais. E apesar da dor de ter perdido um filho, ela continua cuidando, né, de uma menina branca e ensinando todas as coisas boas que ela pode para ela. É muito duro, mas é muito bonito isso, né, Damião? Sim, o filme tem essa realidade, né? Mas vamos começar por essa que você comentou, né? Que você é esperta, você é boa, você é importante. São frases, né, gente, de amor próprio, né? Sabe? Olha o que é lindo, né? Ela ensinar isso. Quantas vezes, né? Esquecemos o nosso próprio valor? Quantas pessoas já nos decepcionaram a ponto de acharmos que não somos dignos de sermos amados, de sermos respeitados, como se nosso valor fosse uma prova cuja nota só pode ser dada pelos outros. O filme fala sobre preconceito, hipocrisia, resiliência, mas essa cena especialmente fala sobre um dos sentimentos mais poderosos e transformadores, o amor próprio, que é esse remédio silencioso que auxilia no equilíbrio íntimo da compreensão dos próprios limites e possibilidades. Não permitir que as fotos nas redes sociais digam que a sua vida é ou não é boa, que o não dos outros, né, não faça desistir, ou que as decepções te façam ter medo de recomeçar, e não deixar que o mundo apague a sua luz interior. E aí eu vou voltar um pouquinho também, falar um pouco sobre preconceito, Tati. A origem do preconceito repousa em nossas próprias características inferiores, como o egoísmo e a vaidade. E é o egoísmo buscando constantemente destacar nossa superioridade. Já a vaidade nos leva a criar barreiras que limitam a ilusão de que somos melhores ou superiores com base na nossa aparência, com a base na nossa origem, credo ou cultura. Para Allan Kardec, o preconceito é a ausência do conceito. É uma má condição para a observação da verdade. A crença na reencarnação refuta a ideia da superioridade racial, ensinando que todos somos irmãos em diferentes estágios de evolução. Para acabar com o preconceito racial, Jesus nos mostrou um caminho em sua época, né? É, Transcendeu todas as divisões sociais, acolhendo a todos com amor, compaixão, tratando com dignidade, respeito, tolerância e amor, independente de raça, origem ou qualquer outra coisa. Emmanuel nos convida a refletir sobre a necessidade de uma mudança interior. Ele nos lembra que o preconceito tem suas raízes em nosso próprio egoísmo e vaidade, que acabam turvando a nossa visão para a verdadeira essência divina presente em cada ser humano. O caminho para superar o preconceito está na renovação de nossos corações, na busca pela humanidade e valorização da igualdade e da fraternidade. Ou seja, o espírito pode, gente, encarnar branco, negro, indígena, rico, pobre, em diferentes vidas, tornando o preconceito uma atitude passageira, Tati. Isso é muito importante a gente entender dentro dos nossos estudos, dentro da doutrina da reencarnação, porque nós, hora ou outra, iremos estar na condição de brancos e depois de negros, ou ordem inversa. Não? A gente vai nascer em diferentes lugares do nosso planeta, em diferentes países do nosso planeta, compartilhando de outras culturas, porque nós precisamos disso para a nossa evolução.
Nós, uma hora viremos como homens, outra como mulheres, e isso, independente de onde nós estivermos, cada hora a gente vai precisar experimentar dessas formas diferentes, porque é assim que a gente evolui. Se a gente vier sempre no mesmo lugar, de um mesmo jeito, a gente não vai conhecer o outro lado. A gente não vai conhecer como o outro pensa, como o outro faz. Então, nós somos espíritos únicos, mas esse único, ele tem que passar por diversas experiências distintas para conseguir discernir uma coisa da outra. A gente não lembra onde a gente nasceu, o que a gente fez, onde a gente estava, ainda bem. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças, mesmo sem saber de onde a gente veio, se a gente já viveu nesse local, nesses países, mais estruturados ou menos estruturados. Porque nós precisamos dessas diferenças para crescer. O nosso espírito precisa disso para conseguir evoluir, nosso ser. Então, o filme, ele vai falar para a gente sobre a questão de quando a gente vê essa questão do racismo, que é muito forte no filme, e que dói, né, a forma com que as pessoas tratam as demais. Se a gente vai para o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver lá que o que a gente precisa fazer é tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. E o tratar o outro como gostaríamos de ser tratados não é com fulano e ciclano, é com todo mundo. Poxa, Tati, mas é difícil, né, com fulano que matou tantas pessoas, que maltratou tantas pessoas, eu tratar tão bem quanto eu trato o meu amigo. É difícil. Mas Jesus, ele foi punido pelo seu próprio povo ali, né? Ele morreu para mostrar para a gente que a gente pode perdoar, que a gente pode amar, pode querer o bem do próximo, mesmo que o próximo nos faça sofrer, mesmo que o próximo cometa com a gente injustiças, o que nós consideramos injustiça, né? Porque nós precisamos evoluir nesse quesito. Estou falando isso para você, mas é óbvio que a gente está longe ali de ser Jesus, né, minha gente? Mas talvez você esteja muito mais evoluído que eu e já vai falar, ô Tati, você pode estar lá atrás, eu tô aqui na frente, que bom, parabéns para você, eu ainda tô bem ali no fundinho, aprendendo, e aqui é só mais uma etapa do aprendizado, né? O filme vai falar, dentro de todas essas questões aí de preconceitos, também de violência doméstica. Violência doméstica, quando eu falo violência doméstica, eu estou falando de homens que batem em mulheres? Sim, também, porque isso também tem no filme. Eu estou falando de mulheres que maltratam outras mulheres? Sim, também. Estou falando de pessoas que humilham umas às outras? Sim, também. Isso também é violência doméstica. Tá? Então, existem todas essas vertentes no filme. E são coisas que a gente precisa comentar, coisas que hoje em dia existem leis que protegem as mulheres. Deveriam ser melhores? Deveriam. Mas hoje a gente tem alguns canais dos quais a gente pode denunciar, dos quais a gente pode auxiliar essas pessoas, e isso precisa também ser falado. O filme também vai falar de justiça, vai falar de justiça e de injustiça, da falta de justiça do plano terreno.
Mas o filme também fala de justiça divina, se a gente olhar pelo ponto espiritual. Algumas coisas que acontecem com determinadas pessoas, e aí a gente vai falar, aí acho que houve uma certa justiça dessa pessoa tratar as outras tão mal, e de repente acontecer alguma coisa para que sirva de prova para ela de que ela não pode fazer o que ela bem entender com as outras pessoas. Mas também fala de injustiça, fala de pessoas que culpam as outras porque elas têm interesse, falam de pessoas que prejudicam outras porque pelo simples fato de ouvirem alguma coisa que não gostaram, ou verdades que elas não gostam de ouvir, ou algumas coisas que para ela pode não ser tão positivo ou não favorecer o seu ego, o seu status. E isso causa um incômodo muito grande nesse filme, né? Porque vai falar de muita coisa que vai mexer ali na gente, né? Uns gatilhos ali que a gente tem também, né? Que começa a mexer nessas pequenas histórias que a gente tem dentro da gente, que a gente traz, que a gente também já viveu, né? Momentos de injustiças, de mentiras, e que talvez isso tenha ferido a gente em algum âmbito da nossa vida. E o filme trata desses temas também, às vezes de uma forma superficial, mas pega a gente lá no fundo do sentimento, né, Damião? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque a gente para refletir, né, Tati? Que estranha essa sociedade, né? Que seleciona com rigor seus membros, o mínimo deslize e logo ela é excluída, a violência doméstica, a maldade, armando intrigas para incriminar a quem se deseja, prejudicar e, sabe, e alguns, né, dos temas que se desenvolvem no meio desse filme, né? Como bem se expressa uma das personagens, né? Em tom triste, né, Tati? Nós cuidamos dos filhos brancos, eles nos amam. Depois eles crescem e nos tratam como seus pais o fazem. Estranha a sociedade essa, né? Como pode o ser humano maltratar tanto outro ser humano? Como pode o ser humano negar ao outro um lugar para se sentar dentro de um ônibus por causa da sua cor de pele? Ah, Tati, viu tantas as reflexões, né? São os inúmeros exemplos, né, de preconceito e discriminação que a humanidade coleciona ao longo da sua história, né? Olha lá, escravidão, colonização, segregação racial, perseguições religiosas e muitos outros eventos que mostram as consequências do preconceito. No entanto, no filme também encontramos indivíduos que se levantam contra essas injustiças. Martin Luther King, vamos lembrar aí de Nelson Mandela e tantos outros que lutaram pela igualdade e da justiça. Quando voltamos nossos olhos em busca de verdadeiros exemplos, né, Tati, que demonstram em sua vida o combate à discriminação, lutando pela fraternidade, igualdade, não podemos esquecer de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Sua vida foi completa, de total dedicação ao próximo, independente de raça, cor ou origem. Foi um testemunho vivo da mensagem de amor e compaixão. Tanto é fato que o médium mineiro é respeitado por pessoas de diversos credos brasileiros, estrangeiros. Chico nos mostrou quanto é possível reconhecermos a divindade presente em cada ser humano e promoveu ao quê? A igualdade, o respeito, a valorização e a diversidade. É importante combater o racismo e o preconceito de todos os tipos, promover igualdade, o respeito mútuo e valorizar a diversidade. Isso requer conscientização, educação, política, engajamento em discussões construtivas para promover, né, Tati, a dignidade humana e a justiça social. São muitas camadas que a gente ainda precisa trabalhar. E eu acho que o que fica desse filme é que são tantas
questões que a gente ainda precisa trabalhar, e a gente vê que é uma realidade de 1960, mas que a gente ainda tem, que ainda existe isso, gente, ainda existe. Né? Uma das cenas que doíam, assim, o Damião falou do ônibus, né? Os negros descem, né? Continua a pé. Então, oi? Por quê? Por causa da minha cor de pele? Então, para mim não faz nenhum sentido, gente. Nenhum sentido. Não existe nenhum sentido para esse tipo de frase, para esse tipo de atitude. Não existe. Por causa da cor da pele? Não existe. Então, ai, vontade de espirrar. Não deu. Gente, é isso que dá, gravar com vontade de espirrar. Uma das coisas importantes que eu acho aqui é quando a gente fala de pessoas que trabalham para nós, que trabalham nas nossas casas, ou que nós somos as pessoas que trabalhamos nas casas das outras pessoas, né? O importante é a gente tratar bem o outro. Não importa quem essa pessoa seja, não importa se ela é rica, se ela é pobre, não importa se ela tem estudo, se ela não tem estudo, não importa a cor de pele da pessoa, não importa o tipo de roupa que ela usa. Se a gente tem alguém que trabalha na nossa casa como empregada, como ajudante, ou o nome, né, que a gente quiser dar, ou o cargo que essa pessoa tiver, como motorista, como, né, qualquer coisa, a gente precisa respeitar essas pessoas, a gente precisa amar essas pessoas ainda mais, porque elas estão fazendo coisas que nós não temos tempo para fazer, ou nós não gostamos de fazer. E por isso estamos pagando alguém para fazer. E essas pessoas deveriam ser muito bem pagas para fazer isso, porque elas estão fazendo coisas que naquele momento a gente não pode fazer. E elas estão fazendo por nós. E a maioria das vezes são coisas que a gente não gosta de fazer. Não gosta de limpar? Vai lá, eu vou pagar uma pessoa para limpar. Tá. Então paga bem, porque é uma coisa que você não gosta de fazer. Ou é uma coisa que você não tem nenhum tempo para fazer, porque você tem que trabalhar muito, ou você tem que fazer alguma coisa fora, e você não tem tempo para fazer isso. Então essa pessoa tá te fazendo ganhar o tempo de vida que você quer. Se a gente começar a ver por esse ângulo, olha só que diferente que é. Não é a visão que a gente tinha de algumas pessoas no passado, de ela não faz mais que obrigação, eu estou fazendo um favor de dar um trabalho para ela, que eu já ouvi isso, né, gente? Estou fazendo um favor de ajudá-la. Não, você não está ajudando. Você está dando a oportunidade dessa pessoa trabalhar. Ganhar a dignidade com isso. E com isso você tem a sua devolutiva. Que é algo bom também. Você está ganhando tempo para você, ou tempo para você trabalhar, ou tempo para você estar com seus filhos, para você fazer os seus projetos, ou o que seja. Então, gente, valorizar a vida do próximo é você se valorizar também. Respeitar o próximo é um princípio básico da educação. Não é um favor respeitar, tratar bem o outro, você não está fazendo nenhum favor. É a sua obrigação tratar bem. Tratar mal é má educação. É má educação. Você é uma pessoa mal educada se você trata o outro mal. Né? Gente, esse filme, Histórias Cruzadas, é um filme que eu adoro. Apesar da dor que eu sinto quando eu assisto, porque dói, daí eu fico uns dias ainda remoendo o filme na minha cabeça, porque são muitas camadas e muitas coisas, e muitos gatilhos e muitas coisas ali, né, que realmente é difícil de aceitar, mas eu recomendo fortemente, se você não assistiu, e se você assistiu faz muito tempo como eu, volta a assistir,
que agora você vai ver com uma outra cabeça. Né? E se você não assistiu e está vendo a gente falar tudo isso, depois você volta aqui, comenta se você voltou e assistiu e o que você realmente achou. Você também acha tudo isso que a gente achou? Porque a gente também quer saber a sua opinião. E deixa também pra gente algumas dicas de filmes e séries que a gente também pode comentar aqui para vocês. Gente, a gente já ultrapassou o nosso tempo falando demais desse filme, mas eu acho que valeu a pena cada segundo, como eu disse, o filme vale a pena cada segundo e essa reflexão também. Fiquem com Deus, a gente volta na próxima semana para fazer uma nova análise de um novo filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.